Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, prosseguindo com a série Desmistificando, nós vamos falar sobre alguns supostos vídeos da Deep Web. Antes de mais nada, eu quero dizer que nesse vídeo eu não tenho intenção alguma de ofender nenhum youtuber, nenhum canal do YouTube, nenhum vídeo em específico e muito menos nenhum inscrito de nenhum canal. Sendo assim, eu escolhi dois dos principais vídeos que no momento em que eu gravei estavam em alta no YouTube relatando esse tipo de conteúdo. O primeiro deles é esse aqui, vídeos da Deep Web, cenas fortes, e o outro é de um youtuber gringo chamado ele Deep Web Videos. Tá nesses dois aqui. Nem vou deixar na descrição, vocês encontram fácil pesquisar. O primeiro vídeo que eu vou mostrar já é um pouquinho conhecido. Ele mostra o que seria uma garotinha brincando, simplesmente desenhando, ouvindo música lá no quarto dela, quando de repente sai um monstro debaixo da cama, desse jeito aí, e puxa a garotinha pra baixo com toda a força. Na versão original com som a garotinha solta um grito, eu não coloquei aqui porque os dois sons acabam combinando e a coisa não fica legal. Mas segundo o cara, nesse vídeo aqui foi retirado da Deep Web, ele veio da Deep Web, enfim, todo aquele papo que vocês já conhecem. Realizando alguma busca no Google, você vai chegar que esse vídeo foi originalmente postado num canal chamado Beyond the Mark Show, postado em 17 de outubro de 2012, e nele aqui tem na descrição que uma garotinha de 4 anos e meio chamada Linda Lee Rose inocentemente brinca na sua sala, quando de repente um monstro sai debaixo da cama dela, puxa para um mundo escuro e devora a garotinha, ou seja, teoricamente ela não sobreviveu. E no vídeo ela diz que ela é a garotinha que sofreu o ataque de monstro e diz que ela sobreviveu. Na realidade ela não sobreviveu exatamente ao ataque do monstro, ela simplesmente protagonizou essa cena como qualquer atriz faria, enfim, não houve nenhum ataque real. Por que eu tô dizendo isso? Em primeiro lugar, dá pra perceber claramente que isso aqui apresenta uma descrição muito mais literária do que qualquer outra coisa. Em segundo, nesse mesmo canal, nessa mesma data, você tem um outro vídeo. Nesse vídeo aqui você tem alguns adultos preparando toda a gravação do set de filmagens, podem perceber que sequer é o quarto dela nessa cena, tem iluminação, enfim, é uma coisa muito mais planejada. E nisso aqui tem um outro cara lá brincando com a mão de pelúcia, que é a mão que foi usada para puxar a garotinha. Ela aqui conversa bem na boa, não tem absolutamente nada demais. Reparem na foto que foi mostrada aqui embaixo. Nessa foto aqui tem a garra também, a garotinha tá olhando pra câmera e sorrindo, e no canto tem a foto de um cara. Essa foto aparece nesse mesmo vídeo aqui, aos 20 segundos, vou tentar retornar pra vocês, é essa aqui. Podem perceber que tem um cara aqui também embaixo que se apresenta, ou seja, isso foi simplesmente filmado num set de filmagens. Eu diria que para uma situação madura foi até bem profissional. Sei que essa garotinha já não tá desde criança, assim, digamos, em relação ao mundo do cinema, todas essas coisas, mas vocês já podem perceber que não teve absolutamente nenhum ataque real. Se ao menos isso aqui fosse uma daquelas filmagens, supostas aparições de fantasma, por aí vai, mas não, isso aqui nem pretende ser nenhuma aparição de fantasma. E além disso, como eu disse, a garotinha já tá desde criança se enturmando com o YouTube, com essas paradas. Inclusive ela tem um canal no YouTube, chama-se Linda Lee Rose, ela é uma jornalista júnior, como apresenta aqui na descrição, e possui quase 50 mil inscritos, além de conta no Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. Já o próximo vídeo supostamente relataria uma das bonecas sexuais humanas da Deep Web, como vocês já devem ter ouvido falar tanto dessa história. Esse aqui ele mostra uma pessoa aparentemente amputada, totalmente envolvida em algum saco plástico, alguma coisa de borracha, e ele mostra aí a pessoa tentando se mexer, enfim, tentando apresentar alguma reação. Na verdade, a história por trás desse vídeo é muito mais cômica do que qualquer outra coisa. Para isso a gente vai ter que em primeiro lugar esclarecer que bonecas sexuais humanas não existem. A gente já provou isso aqui nesse vídeo do YouTube, e aqui a gente explica desde o começo por que essa história é falsa, como que ela surgiu. Se você se interessar, tá aparecendo aí agora pra você, no lado esquerdo da sua tela. Basta clicar ou então, se você tá pelo celular, vai na descrição, também tem o link do meu vídeo ali. Resumidamente, eu explico que a história foi postada em 2010 no fórum de creepypastas, ou seja, num fórum de histórias de terror. Nesse fórum o cara contou mais ou menos assim como seria a realidade dele lá na Polônia e deu aí alguns traços da história. Ou seja, a criança é vendida pelo próprio orfanato, ela passa por toda a cirurgia, enfim, toda aquela história que vocês já conhecem. A gente realizou uma profunda pesquisa, chegou a várias conclusões, vocês podem ver todas elas no vídeo que tá pra você desse lado da tela. Ou seja, a história de início já é falsa. Agora, se a história é falsa, o que exatamente é a imagem em questão? Na realidade, isso aqui é bem cômico. E se trata de uma fantasia sexual de cachorro. Isso aqui começa nesse vídeo aqui de 2010. Ele chama-se LCB Rubber Dog Training, foi postado em 2010, tem até a data aqui, .wmv, e nele o cara meio assim apresenta a fantasia de cima, tenta dar comandos pro cachorrinho, tenta assobiar pra ele, enfim, como se o cara estivesse fazendo roleplay de um cachorro, e é basicamente isso, não tem nada de boneca sexual, enfim, não tem absolutamente nada demais com relação a isso aqui. E pra quem tá pensando, então por que esse cara tá amputado, na realidade ele não tá amputado. Tem outro vídeo aqui que mostra mais ou menos a mesma coisa, tem até o próprio nome, Zentai Dog Search. Ele diz até aqui onde ele comprou essa fantasia, foi no site chamado Zentai Zone. E aqui ele mostra o cara andando e tudo mais. O antebraço do cara, assim como o braço e todo o resto, ficam numa situação comprimida desse jeito assim, ou seja, ele tá andando apenas sobre o cotovelo e sobre os joelhos, e dá pra perceber que é bem complicado de você andar. E se você quiser achar mais imagens dessa fantasia, basta você ir no Google Imagens e pesquisar por Latex Dog Search.
Você vai achar exatamente outras fotos da mesma coisa desse jeito aqui, inclusive é unissex, como o cara disse. E aqui tem várias outras fotos, inclusive essa aqui dá pra ver claramente como as pernas ficam, tem algumas versões que apresentam orelha, isso eu entendi que seria de cavalo, sei lá, enfim, tem várias outras demonstrações dessa fantasia, inclusive tem essa aqui que ele até diz lugares, diz qual a função de cada parte dessa fantasia. De certa forma, fazendo isso, eu acabei tirando um trauma seu, que seria o das bonecas sexuais humanas, e coloquei outro no lugar, porque pensar nesse cara transando usando essa fantasia não é uma das melhores visões que alguém pode ter. Prosseguindo aqui na história, o próximo suposto vídeo da Deep Web é uma daquelas compilações de imagens macabras em branco e preto com uma música assim, digamos, mais dark, ela tá tocando aí no fundo pra vocês. Essa compilação de imagens que vocês viram agora tem palhaço, tem cara andando todo zoado, tem circo, enfim, aparentemente o tema disso aqui foi palhaços mesmo, mas ele apresenta várias outras coisas. Na realidade, isso aqui é um daqueles famosos compilados de terror que vocês já conhecem, que o cara simplesmente pega clipes de lugares aleatórios e mostra pra vocês. Eu vou apresentar a origem por trás de 3 dessas imagens, é inviável a gente mostrar de todas, mas acho que só essas 3 já vai dar pra mostrar que não tem nada de Deep Web. A primeira delas, a cena dos olhos, eu até deixei bem determinado aqui no PDF. Essa aqui, na verdade, trata-se de uma cena do filme Metrópolis, gravado em 1927, e é uma espécie de ficção científica, pelo que eu entendi. Se você chegar nesse filme, tem até aqui no YouTube uma cena, que é uma cena até bem conhecida, chama-se Dance Scene, é o que eu entendi, é uma espécie de hall ali onde os caras estão dançando, apresentando algum tipo de peça de teatro, e você avançar mais ou menos aqui por essa parte, vai ver que tem uma cena onde esses mesmos olhos aparecem. E nesse caso, os olhos aparecem mais ou menos no contexto de dizer que tem muita gente observando. Justamente nessa situação, pode ver até que ele faz assim um contraste entre os olhos dos espectadores e os olhos, aquela cena com um monte de olho, que pareceu bem sinistra quando a gente viu no vídeo original. Agora vem a parte triste, na verdade a parte onde ele mostra aqui um homem andando meio deformado. Isso aqui na realidade trata-se de uma cena verdadeira. Esse vídeo foi postado não na Deep Web, mas no próprio YouTube em 2 de junho de 2007. Ele mostra mais ou menos um cara andando desse jeito, utilizando uma bengala, provavelmente em algum país que fala espanhol, talvez na América do Sul ou não. Esse vídeo é bem curto, tem apenas 9 segundos, e na realidade esse cara sofre de poliomielite. Se você pesquisar por essa doença, tem até aqui o nome no Google, eu não vou mostrar porque acho que é meio sem sentido, tem muitas fotos de gente mais ou menos numa condição semelhante, ou seja, uma imagem real, não tem nada a ver com Deep Web, muito menos com circo, mas é decorrência de uma doença. Já a próxima imagem do palhaço, que vocês viram ali no vídeo, ela está presente numa galeria de imagens de um artista chamado Giuseppe Ferrando. As obras dele. O palhaço, na verdade, ao que eu entendi, é apenas uma pintura, tá nessa foto. A imagem original não é branco e preto, ele é muito menos macabra, inclusive o palhaço está falando ao telefone, é simplesmente uma imagem de um palhaço que o cara pintou. Eu não entendi aqui se isso aqui é do próprio autor, ou se é apenas uma imagem que o cara reuniu na galeria dele, mas não passa de uma obra de arte. Mais uma vez, não tem nada a ver com Deep Web, e sendo assim o mais bonzinho possível, não tem absolutamente nada a ver com um palhaço assassino, ou nada que você queira relacionar. A próxima cena vocês provavelmente já viram por aí, ela retrata um cara preso numa cama e esse cara fica meio esperneando, enfim. É uma cena um tanto chocante pelo poder que ela tem mesmo, mas na realidade não tem nada a ver com Deep Web, muito menos com experimentos humanos, como algumas pessoas disseram. Isso aqui, na realidade, é um retrato de um cara que sofre de paralisia cerebral, é um vietnamita, e como ele mora num país pobre, mora descendente de uma família pobre, de certa forma os caras não têm muita forma de manter esse cara no hospital ou recebendo tratamento. Então eles meio que construíram uma situação na casa onde ele pode assim estar numa cama mais, digamos, equipada entre aspas. Provavelmente ele tá assim porque ele não consegue ficar de outra forma, e o que prova isso é a própria notícia do Mirror. Basta você acessar também, tá o link no PDF, é um jornal bem credenciado, e nele aqui ele diz mais sobre a história do cara, e segundo ele as redes sociais estão fazendo aí um certo apoio para tentar conseguir uma vida melhor para ele. O que eu acho muita mancada, eu não sei quem fez isso, quem foi a primeira pessoa que teve acesso à imagem original e transformou em Deep Web, foi o cara se aproveitar de uma pessoa que tá doente, está numa condição horrível, e colocar ali dizendo que é um experimento humano da Deep Web somente para ganhar views. Já o segundo e último vídeo dessa seleção aqui é do famoso Soap Torture. Quem é mais inscrito das antigas do canal, nem tanto das antigas porque o vídeo é do ano passado, já conhece do que eu tô falando. Esse cara que fica comendo sopa e chorando, esse vídeo conta ainda com mais alguns efeitos, por exemplo esse, no qual a tela fica granulada, enfim. Tem mais uns efeitos Deep Web, entre aspas, né, bem aquele estilo, e no final, como de costume, o ser aqui ele meio que ataca o cara que tá comendo sopa dessa forma aqui. Eu acho que eu passei um pouquinho, mas é isso aqui que vocês estão vendo. Para começo de conversa, tá na descrição aí também, tá aparecendo agora na tela, um vídeo desmitificando a história do Soap Torture. A gente pegou o vídeo do Soap Torture e ficou 40 minutos dissecando ele. Resumidamente, foi postado inicialmente no YouTube em 2 canais. O primeiro foi postado em 26 de novembro de 2015 e o segundo foi postado em 8 de setembro de 2006. Eles retratam isso mesmo, o cara comendo sopa. Já tiveram várias teorias, basta você ver no meu vídeo do Soap Torture, e nele você vai descobrir que na verdade isso aqui foi a história mais ou menos assim. Um cara chamado Raymond Percy, que é o criador desses bonecos, os bonecos chamam-se Ray Race,
e ele teve algumas fantasias roubadas. Um tempo depois ele recebeu por e-mail essas filmagens. A teoria mais plausível é que seja simplesmente um grupo rival do Percy. Tinham muitos grupos de sanidade questionável atuando naquela época, e esses caras acabaram fazendo essa brincadeira de mau gosto, mandando pro cara. Ou seja, não tem nada de Deep Web. E não, por mais que os caras gostam de achar isso, o que o cara tá comendo é simplesmente uma sopa. Não tem nenhuma evidência que sustente a ideia de que ele tá comendo os restos mortais da esposa dele, ou qualquer outra coisa que você queira falar. Agora que a gente terminou esse vídeo, eu vou apresentar um outro vídeo. Dessa vez é um vídeo gringo. Nesse aqui eu vou desmistificar duas imagens que ele mostrou de uma seleção de 8. Na realidade, as outras imagens ou já são conhecidas, são as duas que eu acabei de mostrar, inclusive tá na mesma ordem, ou então elas não tem muito sentido serem desmistificadas porque não são nada demais. Mas o primeiro deles é esse aqui. Ele mostra um ET, e meio que o ET inclusive faz sons. Eu vou voltar e vou deixar o som no alto pra vocês ouvirem. E apesar de que vocês conseguem ouvir alguém rindo, assim no fundo não dá pra entender claramente o que as pessoas falam. Na verdade, por mais extraordinário que isso pareça, esse vídeo aqui é de autoria brasileira. Foi postado no YouTube em 8 de março de 2008, ou seja, nada de Deep Web mais uma vez, por um cara chamado Philip Kling David. Eu vou dar o play aqui pra vocês e vocês vão ouvir as pessoas falando inclusive em português por trás desse vídeo. Fala, filho da puta! Calma aí, maluco. Porra, eu vou chocar o bicho, cara. Aí, não falei que ele ia falar, ô? Como se não bastasse, mais uma vez quem escolheu essa filmagem sequer se deu ao trabalho de escolher alguma filmagem misteriosa. Ele pegou uma filmagem que já foi há muito tempo desmentida. Na verdade, quem postou isso, o Philip Kling David, é um artista que está muito focado nessa história de sobrenatural, de paranormal, de criaturas. Tem até aqui uma matéria no jornal O Globo que mostra esse cara. Tem aqui uma seleção de bonecos, que provavelmente ele criou alguma coisa assim. Tem o Alien, tem, enfim, outras criaturas de vários outros temas. Tem aqui a história dele, e ele é dono de um blog chamado Mundo Gump. Nesse blog aqui tem várias outras coisas semelhantes, mais ou menos escritas assim, no mesmo contexto de assustar, de paranormalidade, enfim, todas essas paradas. Inclusive, num outro blog, no site oficial dele, philipling.com, ele posta aqui um trecho sobre esse vídeo, chama-se The Captive Grey, ou seja, o Alien, o Grey, que é uma espécie de aliens, teoricamente, sendo mantido em cativeiro, e ele conta aqui de onde surgiu a ideia de criar essa filmagem. Ele diz assim que essa criação trouxe a ele alguma diversão, problemas e também medo. Ele agradece assim para todo mundo que trabalhou com isso, ele inclusive sofreu ameaças de morte. Ele diz aqui como surgiu mais ou menos a ideia. Ele diz que começou sobre uma história na qual o governo federal estava caçando aliens no Brasil, numa situação assim de um acordo internacional. O Brasil aceita que esse grupo deveria ser dissolvido e os Estados Unidos começam a realizar essas funções. Temendo por suas vidas, os caras do Homem de Preto, digamos assim, MIB, mas na verdade seriam os agentes secretos, acabam escondendo um EBE, seria Extraterrestrial Biological Entity, ou seja, uma entidade biológica extraterrestre, e esse alien seria mantido numa fazenda. Assim surgiu a ideia de gravar o vídeo, e inclusive ele fez um outro vídeo, onde mostraria o alien dentro de uma sala onde ele fica simplesmente andando, coçando a cabeça, essas paradas. Inclusive, vindo aqui no PDF, vocês vão encontrar uma cena até cômica. Basta você descer mais lá na parte do Alien, que tem aqui o próprio Philip no sofá com o Alien, que foi feito basicamente com computação gráfica, ou seja, não existe Alien algum. E pra terminar nossa seleção, o quarto vídeo que o cara mostra nesse aqui é esse vídeo. E nesse vídeo ele mostra o que seria uma mulher aparentemente deficiente, ou ao menos bem macabra, se movendo no vídeo, enfim, andando e apontando as mãos assim como se fosse uma entidade sobrenatural mesmo. Vou dar play aqui pra vocês. Porém, apesar disso ser bastante assustador entre aspas, apesar disso parecer, sei lá, alguma coisa bem doentia, na verdade é apenas os testes preliminares para um filme de terror chamado Mama, de 2013. Mama de mamãe, não de peitos. Basta você acessar aqui no IMDb, tem a ficha dele. E nesse vídeo aqui, nesse filme aqui, você tem um trailer, não dá pra ver muito bem a criatura. Inclusive a criatura final que eles decidiram escolher pra usar no filme é bem diferente da criatura mostrada. Mas tem um outro link aqui de um canal chamado Movie Clips Trailers, é um canal bem conhecido, bem credenciado, onde ele apresenta justamente aqui como Movement Test, ou seja, os testes de movimentação antes de fazer o filme, e aparece aqui a mulher andando. Não tem nenhuma versão desse vídeo sem todos esses efeitos, branco e preto e tudo mais. Porém, como os caras estavam fazendo o mesmo filme, já dá pra perceber
que os caras estavam simplesmente fazendo testes de movimento. Inclusive, se vocês prestarem atenção nesse clipe que acabou de passar, aqui atrás tem pessoas operando câmeras, ou seja, aqui por exemplo, lá no fundo, não sei se deu pra ver, mas dá pra ver claramente que é um set de filmagem. Além disso, o cara aqui tá apresentando uma corda na qual ele fica usando para puxar a criatura e de certa forma melhorar a forma como ela anda. Mas é isso, como vocês viram, de 7 vídeos que nós mostramos aqui, o 7 não tem origem alguma relacionada com a Deep Web. Quem postou isso aqui mentiu e não tem nada a ver, uma coisa simplesmente normal. Já agora os outros que eu falei que eu ia até mostrar, esse aqui é um vídeo que o cara mostrou e disse que é da Deep Web, mas é simplesmente uma cena de um ritual do KKK, não tem nada a ver com o Deep Web. Já o próximo é apenas uma cena de algum filme, enfim, não dá pra entender muito bem o que isso é, justamente porque é curto, mas também não parece ser da Deep Web. E o último, não vou mostrar porque, claro, é meio gore, tá no YouTube, mas eu não confio mais no YouTube. É um cara na qual um balão de gás explode e o negócio fica meio gore, o cara acaba sangrando, enfim. Nesse vídeo ele censurou, mas segundo ele, original tem imagens assim mais fortes. Pelo que eu entendi, esse vídeo sequer é verdadeiro, apenas uma montagem também, porém, nada de Deep Web. E esse foi o vídeo, galera, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal, deixe um joinha que em breve a gente se vê. Falou!